figo, né? Como é que eu faço com o figo? Tudo bem, a manga eu posso descascar, mas o pessoal pergunta, na hora que eu vou descascar, eu tenho que ter higienizado antes? Como é que é? Então, Enio, vamos falar hoje sobre higiene, assim, dos alimentos em si, dos crus, né? Sim. Porque tem os crus e os cozidos, né? Vamos falar um pouco dos crus? Isso, para você falar de higiene de alimentos, principalmente os que vão ser consumidos crus, nós temos que diferenciar. Uma situação são os restaurantes grandes, outras são nossas casas. São duas vertentes completamente diferentes. O alimento é o mesmo, mas o problema pode ser minimizado em casa, o que seria complicado em restaurante. Você sabe que quanto maior o volume de alimento, maior a contaminação, né? Porque você diferencia, você faz mais contato. Então você não pode comparar um restaurante que faz 1000 refeições com a nossa casa que tem 4 refeições. Perfeito. Então a higiene dos vegetais em casa se torna menos agravante até certo ponto. E também não existe nenhum milagre, certo? Claro. Em primeiro lugar, para se comprar um alimento que vai ser consumido cru, é muito importante a fonte desse alimento e a matéria-prima. Aonde comprou? Esse alimento veio de um lugar que o plantio é bom ou é contaminado? Porque você tem dois lados, né? Tem a contaminação microbiológica e a química. Então, quanto mais orgânico, melhor, que você está livre da química. Mas quando você vai consumir e lavar um alimento em casa, a regra é muito simples e não tem invenção nenhuma. Lavar 1 a 1 em água, e a água tem que estar potável, uma água de rede, né, que a água de São Paulo é uma das melhores do mundo. Gente, olha que máximo. E vai também estar atrelado à higiene da tua caixa d'água, não se esqueça disso. Às vezes a caixa d'água está tão mais suja que a verdura. Nós já fizemos essa pauta da caixa d'água aqui, né? Então, gente, é só acessar o blog e colocar lá o nome do professor Enio, que ele explica como que a gente tem que limpar a caixa d'água. A água tem que estar prioritariamente limpa ou potável. Bom, você vai lavar, seja frutas ou seja verduras, folha em água corrente. Depois você vai colocar num cloro. É muito simples, é um cloro uma água sanitária. De boa qualidade. Boa qualidade, registrado no Ministério da Saúde, escrito desinfetante de uso geral. 1 colher de sopa para 1 litro de água. 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Lógico, 2 litros, 2 colheres de sopa, assim por diante. E daí você coloca lá imerso pelo menos 10 minutos. 10 minutos nessa água sanitária. Água sanitária diluída na água. Obrigatoriamente tem que enxaguar em água limpa. Na mesma água que a gente iniciou o enxágue, né? Isso. Pode até ser, você esvazia aquele cloro e enche de novo a vasilha para enxaguar. Se eu tenho muita verdura, porque eu noto o seguinte, que a preguiça que as pessoas têm de comer salada é aquela coisa da higienização. Então, eu poderia, higienizar todas as saladas que eu acabei de comprar na feira e secar bem sequinha, colocar num recipiente, que aí, nesse caso, pode ser plástico. Aquele cesto, eu tenho um cesto que faz plique-plaque e que ocupa exatamente uma prateleira inteira da geladeira, porque aí está tampado. E bem sequinha, ela dura bastante tempo. Pode sim, nesse caso sim. Se você faz uma cloração, né, clorou, e não enxagou e deixou úmido, vai oxidar. Exato. Você perde toda a verdura para o dia seguinte. Exatamente. Então o que você falou é o correto. E aí o pessoal tem tudo prontinho, é só pegar lá, fazer a escolha da tem salada? 2 caminhos, Gisela. Ou você guarda como veio, só tira as partes estragadas, deixa na geladeira sem lavar ainda. Sim. Né? E lava e desinfeta no dia do consumo. Perfeito. É uma saída. Ou você faz tudo, como você falou, desinfeta, enxágua, seca e coloca na geladeira. Perfeito. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Aí, no caso, vou fazer uma desinfecção, uma higienização de várias saladas, e quantas vezes eu posso usar aquela água que, no caso, tem, então... Até 3 vezes. Até 3 vezes. Se você fez a lavagem folha a folha bem feita, a água com cloro dura até 3 vezes. Olha aí, gente, isso é importante. Porque nós estamos numa época de economia de água. Não vamos gastar água de bobeira. Exato. A lavagem folha a folha em água corrente, nesse caso, é importante. Perfeito. Né? Também não adianta abrir a torneira que nem no último grau, deixa a água corrente normal. Aí você coloca em imersão no cloro. Depois você enxágua numa outra água que pode também usar 3 vezes. Ah, então eu posso também deixar numa outra vasilha, colocar água limpinha, né, da torneira e mergulhar lá. Tira o excesso e tira. E deixar secar, né? Aí você pode ir pro secador, tipo, aquela que você tem em casa. Centrifugueira, muito prática. Isso é a última palavra. Perfeito. Tome só cuidado com outros produtos ou outras técnicas sem comprovação.
falam, você colocar só no vinagre, por exemplo. Pois é, o pessoal tem muito essa ideia que o vinagre faz esse papel. De onde que vem essa cultura? A ideia é o seguinte, tem gente que não tem cloro. Descobriram que o vinagre tem um efeito limpante e não desinfetante. Qual a diferença? Limpante, ele só retira. Desinfetante mata. Então você não tem cloro e você precisa melhorar a higiene das verduras, sem dúvida. Você pode usar, lava folha a folha, faz a injeção no vinagre uns 5, 10 minutos e depois enxágua. Quer dizer, melhor do que nada. Melhor do que nada, claro. Mas claro. não é o ideal. O ideal mesmo era o cloro. Você quer o mais do ideal do ideal? Sim. Lava folha a folha, põe 10 minutos no cloro e enxágua em água de vinagre. Perfeito. Só que quanto de vinagre? 2 colheres de sopa por litro de água. Quer dizer, o Mais Saúde sempre com novidades. Essa eu não sabia. Esse é o ideal. Toma cuidado de misturar vinagre com água oxigenada. Sim. E usar outras coisas, isso não está nada comprovado. Vinagre, né? Vinagre. O trabalho técnico foi feito com vinagre e vinho tinto. Mas hoje nós sabemos que qualquer vinagre tem pH 2,5. Então pode ser qualquer vinagre. Tá ótimo. Porque ele é efeito limpante. Nunca usar o vinagre antes do cloro. Sempre depois. Sempre depois. Na água de enxágue final. Perfeito. Então, é que dá trabalho, né? Mas olha só. Mas se a gente faz uma vez só, quando chega da feira, por isso que eu digo, vamos fazer uma vez só, ter trabalho, entre aspas, uma vez só, você tá tranquilo a semana inteira. E tem salada lavada pra semana inteira. Sim, guarda, seca, lava folha a folha, 10 minutos no cloro, passa na água vinagre em 2, 3 minutos só pra enxaguar, tira e seca. Não tem lavagem melhor que essa. Não tem. E uma coisa importante, a compra dessa verdura também tem que ser de algum lugar de boa procedência. Então, as feiras livres vêm do Ceasa, vêm de lugares assim, são todos bons, né? A gente, na realidade, não tem ideia de onde vem. Você sabe que atualmente no supermercado você tem não sei como chamar aquilo, é um quadradinho, a figurinha, que você tem um aplicativo no celular que se você fotografa, ele te rastreia o alimento da colheita. É o rastreador mesmo. É muito bacana. Isso já é um modernismo. Já é um modernismo, então é uma possibilidade, mas é tal história. A gente também tem muita gente que nos ouve no Mais Saúde, que tem casa, que tem horta. Eu fiz no programa Mais Saúde da TV um programa maravilhoso, que o pessoal pode acessar o blog que está lá, com o pessoal Sabor de Fazenda, ensinando a fazer horta orgânica, Enio. Muito excelente, bacana. Todo mundo tem seu quintal. Claro. Veja só que interessante, a horta orgânica te livra dos produtos químicos. Isso. Mas não tem nada a ver com micro-organismos. Com certeza. Continua uma contaminação tradicional que existe mesmo, né? Então a higienização tem que ser feita corretamente. Ela tem que ser feita independente de onde vem o produto, né? Isso. A única coisa que o orgânico tem não tem aquele pesticida horroroso que faz mal para a saúde. Claro, claro. Então, se você pensar nas verduras, folhosos, é isso. Frutas é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, por exemplo, mesmo que você vai descascar... Vou descascar um abacaxi. O hábito em casa é só passar na água. Exatamente. Né? Historicamente falando, nós não temos quadros de que aconteceu algum problema só fazendo isso. Então, veja bem, só o fato de você lavar uma maçã, uma pera, que é fruta lisa, já é uma grande coisa. Perfeito. Se você tem dúvida, faça a mesma coisa que você fez com as verduras, faça com as frutas. Faça imersão. Agora, você não precisa desinfetar banana, certo? Morango precisa, só que o morango é muito delicado. Então o que as pessoas fazem? Em vez de eu colocar uma colher de sopa de água sanitária, coloca uma de sobremesa. Tá. Que dá mais ou menos assim, olha. A faixa bactericida do cloro é de 100 ppm a 200. Quando você coloca uma colher de sopa, dá 200. Qualquer sobremesa dá 100. Tá na faixa. Tá na faixa. Então você agride menos o alimento. Mas o morango tem seus problemas por causa... Outra coisa que precisa desinfetar. Você vai usar cebolinha, salsinha, cheiro verde, coentro. São temperos rasteiros. Tem que desinfetar, hein? Claro. As pessoas não desinfetam. Como vem da feira, eles picam. A cebola não precisa, né? A gente só descasca. Só descasca. Isso. Aí o alho também. O alho também, não tem problema. Mas os temperos todos precisam. As pessoas não estão fazendo isso. Eu já vi o máximo, como veio da feira. Só tirou o jornal e picou. Jesus. Aí vem a lagarta e a taturana, vem a aranha, vem tudo que tem direito. Vem tudo que tem direito e mais alguma coisa. É aquele princípio, né? Higiene. Higiene. Então não existe milagre nem mistério. O que tem que fazer corretamente. Tá. Enio, me diz uma coisa. Por exemplo,
tô querendo já lavar todas as maçãs e a minha couve para ter durante a semana, para de manhã já acordar fazer meu suco de couve. Tudo bem. A couve eu vou fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora que a gente falou das saladas. Mas e a maçã? Eu posso usar esse processo, higienizá-las e deixá-las na geladeira sem tampar, deixar assim numa vasilha, por exemplo, ela sem tampar, já higienizada e depois consumir? Olha, até pode, mas eu vi um caso uma vez de que quando você lavou e umidificou, ela estragou mais rápido. Olha. Por ser fruta de fácil multiplicação microbiana. É tudo do nutriente do produto. Você não pode comparar uma alface com uma maçã. A maçã é muito mais rica em nutrientes para bactéria. Certo. Do que uma alface. Então, por exemplo, eu já vi 2 comentários. Um que a pessoa fez isso e se deu bem, a outra que ela oxidou. Pode fazer isso. Se secar bem, também pode. porque a maçã é própria, né? Ela é bem sequinha. O que não precisa é ficar usando escovinha, sabe? Pano de prato limpando tudo. Não é tanta necessidade desse critério tão rígido. Mas pode tranquilamente, desde que seque. Tá ótimo. Pode secar com papel toalha. Exato, perfeito. Dá. Que aí você fica, porque eu sempre tento trazer para o meu paciente e para os ouvintes a praticidade, Enio, porque senão ninguém faz nada. Hoje está em moda, né? Fazer tudo em grande escala e guardar. Mas dentro de um esquema. E também você vai ter um prazo de armazenamento dessa maçã. Por falar em prazo de armazenamento, tem uma pergunta aqui da Lídia Teixeira. Ela é minha seguidora do Twitter. Ela está perguntando quanto tempo posso guardar o azeite temperado com manjericão. Posso colocar alho e salsinha nele também? Porque, na verdade, o princípio ativo de todas essas desses temperos está numa parte que é oleosa daquele alimento, né? Então, quando a gente bate, por exemplo, um manjericão com um azeite, a gente está fazendo um azeite mega gostoso e saudável. Sim. Aí a gente guarda, por exemplo, na geladeira, né? De preferência, veja que interessante. Primeiro, para fazer essa mistura, tudo higienizado. Com certeza. Porque a carga bacteriana é menor. Segundo, o próprio azeite não é um bom nutriente para bactérias. Por isso se conservava as coisas antigamente, né? Na gordura. Né? E ele mantém, inclusive, uma anaerobiose. Tem que tomar cuidado com o botulismo nesse caso. Então, o que é aconselhável? Faz esse mega tempero maravilhoso, gostoso. Eu mantenho a geladeira a 4 graus por no máximo 15 dias. No máximo 15 dias. Então, fazer pouco tempero, gente, ou então, eu nunca congelei azeite. Mas fica ruim, mas pode. Não, eu sei, mas eu digo assim, congelar e depois descongelar, porque aí talvez a gente faça para bater no liquidificador uma quantidade maior e depois armazena em garrafinhas menores e conforme for consumindo... Do ponto de vista microbiológico, é bem possível, é bem viável. Eu vou perguntar para Precisaria fazer um teste para ver como fica o sensorial Exato. disso. Porque nem sempre acontecer aquilo que você quer. Exato. Eu congelei gema de ovo, ficou horrível. Ai, certo? São 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado. O nutricional, o sensorial e o microbiológico. Do ponto de vista microbiológico, perfeito. A bactéria vai ficar como está. Mas precisa ver o resto do alimento. Se você não vai acabar com... Você quebrou o ovo e colocou dentro dos cubinhos de gelo? Não, eu coloquei gema de ovo congelada, né? Só gema sem Só gema. Pus a clara de lado. A clara tudo bem. Mas a gema não deu certo. Não descongela, fica uma gosma, estraga tudo. Sabe? Escuta, e se você congelasse o ovo inteiro, digamos assim, dentro daquele negocinho de, como é que chama? Aqueles gelinhos que a gente faz a forma de gelo. Não tentei ainda. É, porque aí, pensa bem, a gema, ela tá protegida pela clara. Faz esse teste, depois a gente conta pra vocês. E vocês também, se fizerem, contem pra gente. Tudo tem que ser feito o teste. Tudo. Né? Tudo. No caso, nós estamos falando da higiene, das gorduras. Tudo é viável, mas precisa fazer um teste e ver as consequências disso. Então, conclusão, 15 dias dentro da geladeira. Então, o azeite aberto, Enio, não pode ficar meses. O azeite sozinho... Ele não vai acontecer nenhum problema de causar doença. O único que pode acontecer é rancificar. Certo. Ele oxida, rancifica, até por causa de fungos que podem se multiplicar no azeite. Mas não está implicado em risco à saúde, assim, não. Está implicado em perda do produto. Certo. Tanto é que você deixa um azeite de oliva, um óleo, muito tempo lá em cima. Exato. Quanto tempo, em média, uma lata de óleo dura numa cozinha? No dia a dia de uma cozinha? Eu não tenho ideia. Depende da família, depende do uso. Eu sei que às vezes fica 15 dias. Você percebe que não acontece nada. Agora eu vou te dar uma informação que é bem simpática. Você sabe o que mais encontraram na lata de lixo de pessoas de baixa renda?
Lata de óleo. Lata de óleo. Eles Comem consomem demais óleo, muita fritura, muito nós óleo. estamos na época de reduzir drasticamente a fritura. Principalmente. Agora, veja, no tocante àquele produto que eu estava falando agora há pouco, desse tempero em Sim, azeite. sim. Aí já não é o óleo ou o azeite sozinho. Exato. Você transferiu a esse azeite algumas bactérias. E é muito comum nesses vegetais o Clostridium botulinum. E o esporo está lá dentro. O óleo é anaeróbio, forma anaerobiose. Anaeróbio significa Sem oxigênio. isso. Aí o Clostridium é anaeróbio. Ele pode, ao longo do tempo, se multiplicar e produzir a toxina botulínica. Por isso que eu estou dando 15 dias. Que a partir de um mês começa o risco. Sardinha e escabeche Isso. demora 20 dias para ter toxina botulínica. Então, eu aconselho que não deva passar de 15 dias, por Perfeito. segurança. Entre Perfeito. 4 e 6 graus, hein? Perfeito. Não é numa temperatura ambiente, nem numa geladeira muito alta. Perfeito. Porque você tem que sair fora do risco. Com certeza. Então, em relação a legumes e verduras, a gente já viu. Agora, aquilo que vai para o fogo, eu preciso higienizar? Você não precisa desinfetar, mas você precisa lavar. Quando você fala higienizar, é um sistema completo. Lavagem, desinfecção e enxágue. Agora, se eu vou cozinhar uma batata, mandioca, beterraba, abobrinha, até chuchu, né? Que chuchu é a quarta esteira da matéria. Nossa! O chuchu é terrível, é muito mole. Mas veja bem, quem mata mais? Aquela pergunta que a gente faz. Calor ou química? Ou desinfetante químico? É o calor. Calor. Então, se você vai cozinhar, eu não perderia tempo e dinheiro em cloro. Lava, tira as partes estragadas e põe para cozinhar. Perfeito. Você quer participar do programa? Tem perguntas para o professor Enio? Ligue pra gente. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Conclusão, a temperatura é o maior esterilizante, até a gente pode falar. Sem dúvida. Ela vai de desinfetante para esterilizante. A partir de que temperatura eu paro de ter divisão de bactérias? Parar de divisão acima de 50 graus. Divisão, mas ela está viva. Ah, danada. De 50 a 60, ela está na fase bacteriostática. Não se multiplica, mas está viva. Tá quietinha. É. Acima de 63, 65, começa a morrer. Tá. Tanto é que o governo definiu como 70 graus. Para você ter um alimento. Já matando quase todas, hein? Mas ainda tem algumas persistentes. Como é que chama? Lembra? Bendito esporulado? Esporulado. O esporo do Clostridium perfringens, Clostridium botulinum e Bacillus cereus não morre na cocção culinária. Só vai morrer a 180 graus, porque você não vai ter isso no alimento. Então sempre eu vou ter esses esporos presentes esperando a oportunidade, porque elas são oportunistas, Claro. né? Nós chamamos que o esporo é o fantasma do cozinheiro. Ou Essa é seja, boa. é oportunista. É oportunista. Ele está lá desde que você compra a matéria-prima até a hora que você vai comer. Você pode comer o esporo, não tem problema nenhum. O que ele não pode é passar para a forma, que a gente chama de vegetativa, e multiplicar no alimento. E isso é só no alimento. Dentro da gente não faz isso. Não, o esporo... não faz. Você tem que comer a forma vegetativa. Tá. Vou te dar um exemplo. Você pega uma carne assada, muito bonitinha, maravilhosa, tempera com pimenta do reino e tal, tem Clostridium perfringens lá. Aí você faz aquele assado. Tá tudo perfeito, mas o esporo tá lá. Tá lá quietinho. Você fatia. Coloca no sanduíche do teu filho e manda ele lá pro piquenique. Lembra do piquenique antigo? Lembro. Lá pro Acampamento. 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 Você faz isso 8 horas da manhã, ele vai comer isso 2 horas da tarde. Entre 8 e 2 horas, já entrou em temperatura ambiente, a bactéria já saiu da forma vegetativa e começou a multiplicar. A hora que ele come aquele sanduíche, ele vai ter uma diarreia monumental. Meu Deus. Daí você fala, puxa, mas a carne boa, eu assei direitinho, tudo perfeito, tudo higienizado. Não foi o sanduíche, foi alguma coisa que ele comeu no acampamento. Não foi o sanduíche. Não foi o sanduíche. No fim você conclui que foi o sanduíche. Foi o sanduíche. Mas então, isto, hoje a gente sabe disso, por causa do conhecimento da microbiologia. Então, o esporo bacteriano é viável sempre. Ele não causa nada, mas a hora que ele passa para a forma vegetativa, e ele pode causar problema. Agora, eu lembro também, Enio, que você deu uma dica excelente, que é um alimento para levar no acampamento que tem segurança. Ovo frito. E cozido, ovo na chapa. Ou ovo cozido na casca. Ah, tranquilo. Eu fiz um teste, 5 dias não aconteceu nada. O ovo? Cozinhei o ovo. 10 minutos cozinhando. Sim. Deixei lá. Cada dia eu abrindo 5 dias, perfeito. Que benção. Quer dizer, ele na casca, na temperatura ambiente. Sem problema. Mas a casca íntegra, né? Íntegra. Então, gente, olha a dica bacana.
para acampamento, mas também para você levar para o seu lanche da tarde. Sabe aquelas pessoas que moram muito longe, saem do trabalho já com um pouquinho de fome, chegam em casa varado de fome, querendo pegar a primeira coisa que vê pela frente? Antes de sair, comer um ovo desse. Mas aí como transportar? Inteiro, com casca. Descascar na hora de comer. Descascar na hora de comer, né? Sabe um teste que eu fiz também que foi bom? Sanduíche de ovo frito. Não frito na gordura, na chapa. Sim. Com a gema dura. Aham. Bem frito. Eu coloquei no sanduíche. Durante 2 dias não houve quase alteração. Gente, eu adoro o Enio, porque o Enio faz umas pesquisas assim. Eu fico imaginando o que você não fica pensando. Porque ele tem o laboratório, né? O CDL, que você deve fazer cada... Isso é desafio. Outro dia me perguntaram, eu tenho que fazer um sanduíche para crianças num evento. O que você recomenda? Tudo aquilo que a bactéria não se multiplica. Provolone, parmesão, ovo frito, mais maduro, tudo aqui eu sei que é seguro. Então, fazendo os testes, eu percebi que a coisa demora. O sanduíche de ovo só foi dar problema depois de 3 dias. O ovo frito, né? Só que você não vai esperar 2 dias, claro, né? Claro. Era para fazer de manhã para comer à tarde. Segurança alimentar tranquila. Olha, todos aqueles produtos que são fermentados, salame, presunto cozido, queijos duros, tem uma resistência muito grande, demora para a bactéria multiplicar. Então é seguro por 2, 3, 4, até 6, 7, até 8 horas no máximo. Então, segurança alimentar, não da qualidade nutricional. O programa hoje é outro foco, hein? Pelo que eu entendi, o ovo hoje é bem visto, né? Excelente, Jenny. Meu paciente, eu recomendo ovo todos os dias. Tem estudo científico mostrando que até 2 ovos por dia você não aumenta o perfil lipídico. Não aumenta. Você não diminui, mas também não aumenta. Então faça isso. Coloca cozido na casca. Você não vê bares de vez em quando? Antigamente eles põem casca de cebola e de alho, pra quê? Pra dar aquela cor. Sim, mas antigamente era comum, hoje eu não vejo mais. Eu via nos bares. Isso. Boteco, lembra de boteco? Um monte de ovo colorido. Eu quero um ovo, o cara pegava, descascava e comia. Pois é, olha gente, isso aqui é uma dica bárbara. Hoje não tem mais isso. E é uma pena, hein? E é uma pena, porque sacia, além do que, Enio, a gordura do ovo, ela chega no intestino, ela estimula a produção daquele GLP-1, que é um hormônio intestinal que quando cai na corrente sanguínea é ansiedade. Então, além de tudo, quando você come o ovo no final da tarde, você já está assim, criando uma certa saciedade para você não chegar depois da noite varado de fome. Mas realmente, eu sou bem favorável do ovo. O ovo tem colina, que é bom para o cérebro. Ixi! E é interessante, né, que o ovo tem 2 lados. É o que mais dá surto hoje, porque o consumo de cru, por causa da salmonela. Sim. E é o que menos dá problema se o ovo for cozido. Exato. Agora, lembrando, quando eu vou comer o ovo, principalmente fora de casa, esse ovo tem que estar com a gema dura. Gema dura, se for frito, de qualquer jeito. A gema tem que estar dura e estourada. Isso. É o ideal. Eu evitaria comer maioneses que você não conhece. Por exemplo, maionese industrializada, perfeito. Agora, aquela maionese feita em lanchonetes, com ovo cru, sem controle, é o alvo da salmonela. Inclusive é proibido, né? Proibido. Estado de São Paulo inteiro é proibido, Estado do Paraná também. Eu lembro quando eu fiz um estágio em cozinha industrial, o pessoal, quando tinha ovos, fritava na hora, né? Sim. E aí o pessoal assim, deixa a gema molinha. Eu falava assim, não pode, é proibido. Eles ficavam bravos com a gente. Por enquanto não pode mesmo. Exato. Se você quiser, você assina um termo que se responsabiliza. Olha. Mas os restaurantes têm que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado. Porque a punição é grande, hein? E uma das coisas que a gente tem que tomar, aproveitando que a gente está num calor, assim, numa época de muito verão, e esse Brasil aqui é enorme, então, mesmo que esteja frio aqui no sul, lá no norte e nordeste, sempre está quente. Sempre. O que mais a gente tem que tomar cuidado? Em primeiro lugar, com a exposição dos alimentos em temperatura ambiente. Esse é o alvo de você fizer um levantamento dos surtos. 85% a 90% foi porque o alimento ficou em temperatura adequada para a bactéria multiplicar. O que é o adequado? É no calor, acima de 20 graus até 45. Certo. Então, quanto menos tempo ficar, até 3 horas no máximo. Tá. Então tá ótimo. Gente, esse é o programa Mais Saúde com o professor Dr. Enio Alves da Silva Júnior, e estamos falando de essas coisas simpáticas, né, pra gente colocar no dia a dia em prática para a saúde da nossa família, né? Mas no segundo bloco nós vamos tocar em alguns assuntos bem interessantes, né? Então convido você a ficar junto conosco e já a gente volta. Vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, vem tocar nas áreas onde eu não posso.
Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. E quando pedirem para andar, para que eu ande 1 quilômetro, que eu ande 2. Quando me pedem a túnica, que eu dê também a capa. Eu não quero obedecer. Se você está disposto a abraçar as soluções de Deus para a sua vida, lembre-se que ela comportará obediência, conversão, vida de oração. Ou estou disposto a arriscar a minha vida, a minha reputação, quer dizer, aquilo que pensam de mim, a boa fama que eu tenho, ou a fama qualquer que eu possa ter, aquilo que dizem a meu respeito, e vou escolher as soluções divinas. E enquanto eu não sei quais são essas soluções divinas, por isso que eu falei que a oração aqui, ela é simplesmente fundamental. E qual é a oração? Meu Deus, muda o meu modo de pensar. Eu escolho as soluções divinas. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Na Rádio América você fica bem informado sobre os principais assuntos que marcam São Paulo, o Brasil e o mundo durante nossa programação. Está no ar mais uma edição das notícias da última hora. A estimativa da inflação para este ano teve mais uma pequena alta. Nas 24 horas do dia você pode interagir de onde estiver. Pelo Twitter, @AméricaCN ou pelo Facebook, Rádio América Canção Nova. Além disso, você participa ao vivo pelo 2039-1410. Aqui você interage a todo tempo. Continue ligado em nossa programação. E se alguém perguntar que rádio você ouve, eu escuto a Rádio América. Estamos na segunda semana do projeto Dai-me Almas. É hora de ir ao banco e ajudar a Canção Nova. Juntos evangelizamos o Brasil e o mundo. Quando você contribui com a Canção Nova, fé, amor, ânimo, espiritualidade, vida de oração está chegando em muita gente. E aí, você dá sentido à sua contribuição. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% depende de você. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Contemple os mistérios do Santo Rosário, diariamente com a Rádio América, a partir das 6 da manhã. Sua intenção colocada nas mãos da Virgem Maria. A oração do Rosário, às 6 da manhã, aqui. Rádio América. 12h29. São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. Todos os jovens do mundo inteiro trazendo consigo a mensagem de Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Será o rosto jovem de Cristo se mostrando ao mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Nesse segundo momento, continuamos com o professor Dr. Enio Alves da Silva Júnior, biomédico, mestre e doutor em microbiologia e higiene dos alimentos, diretor do Laboratório CDL e Proalimento e consultor da Anvisa para a Copa de 2014. Como é que estão esses eventos aí para a Copa? Muito interessante. É uma iniciativa muito boa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que eles têm em média? Já fizemos algumas reuniões. Para quê? Para que normatize todos os restaurantes em torno dos estádios dos municípios que vão ter Copa. Ai, gente, olha que bárbaro. Uma coisa que ninguém imagina que a Anvisa esteja se preocupando, né? Ela está baseada num modelo internacional que diz assim, as pessoas têm que saber quais são os restaurantes que estão aptos ou não para servir a Copa. Então, vem um turista, por exemplo, vai ter um lugar lá no link da
da Anvisa que diz assim: conheça o restaurante do estádio. Olha. Não do estádio, do entorno. Então você fala, eu estou aqui no Itaquerão, por exemplo. Quais são os restaurantes que já foram fiscalizados? E tá lá se ele está apto ou não. Ai, gente, que bárbaro. Então você vai saber, essa é a proposta. Para que isso acontecesse, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com as vigilâncias sanitárias, com 5 consultores, né, que eu sou um deles, para criar uma ficha de inspeção facilitada. Que bom. Para que as vigilâncias sanitárias municipais vão fiscalizar em tempo rápido e ver se o indivíduo está apto ou não e dar as condições melhores. Esse é um trabalho que começou em agosto. De 2012. E está finalizando agora, a semana que vem. Ai, que bárbaro, Enio. Muito interessante, são os 5 consultores técnicos, eu mais 4, e 35 vigilâncias. Muito interessante. Mas olha, a primeira vez que eu vejo no Brasil um movimento para esse tipo de ação. Não, eu estou muito contente, porque são esses detalhes que a gente vê como estamos evoluindo, né? Sem dúvida, e a gente vai começar isso agora pela Copa das Confederações, né? Que já é em junho. Bacana. Vai ser um piloto. Pois é, mas já temos uma participação aqui. É do Cláudio. Ele está perguntando o seguinte: se eu faço o arroz na hora do almoço, deixo a panela em cima do fogão e reaqueço na hora do jantar, tem problema? Cláudio, tem problema. Tem problema. Pode não ter à primeira vista, mas olha só, o arroz, o feijão, todos os grãos têm em sua constituição natural bactérias esporuladas, como é o caso do Bacillus cereus. Esporuladas é aquela que fica quietinha. Que não morre na cocção. Não morre quando você cozinha e é oportunista. Ela fica esperando a hora certa para começar a sair daquela proteção que é o esporo. E se multiplicar. E se multiplicar. Lembre-se que o arroz é o maior surto de comidas, arroz de comida japonesa. O japonês faz o arroz num dia e sobra para o dia seguinte que ele faz salada de arroz. É um número de ocorrência de gastroenterite está aí. Olha. Então o que eu aconselho você? Se você fez o arroz na hora do almoço, vai comer no jantar, ou mantenha quente a 60 graus, ele acaba secando, né? Ou você porciona rapidamente e baixa a temperatura rápida numa geladeira. Ele tem que, em 3 horas, no máximo 4, ele já tem que estar a temperatura de geladeira, 4 graus. Então você pode porcionar e jogar no freezer. Isso. Cai rápido a temperatura e deixa na geladeira. E você aquece na hora de comer. Perfeito. Isso é o mais garantido. Você pode me falar, mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Você teve sorte. Que mais dia menos dia, o Clostridium o Bacillus cereus pode se manifestar. Além do que, Enio, tem muito a ver com o estado imunológico da pessoa, né? Também. Tem gente mais resistente e menos resistente. Então aquela história que eu costumo dizer, vai todo mundo, come a mesma comida, só um passa mal, aí diz assim, não foi do alimento. Não é verdade, né? Pode ter sido. Pode ter sido, claro. Pode ter sido de um agente patogênico que aquela pessoa é sensível. E pode ser também uma coisa que a gente chama de DSE, que eu estudo muito. Aquela pessoa não estava propensa a comer aquele alimento naquele dia. Exato. São duas coisas muito interessantes. Explica um pouquinho isso, que é tão interessante, Enio. Veja bem, a gente acaba criticando, né, ou incriminando as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitos sempre, né? Agora, nem sempre é assim. Olha. Então, por exemplo, você tem um organismo e não é todo dia que você está propenso a comer todas as mesmas coisas. Chama doença por sensibilidade específica. É quando naquele dia você tem algum problema hepático, hormonal, psicológico, estresse, que aquilo não vai te cair bem. Olha um exemplo de um amigo. 10 pessoas. Todos foram comer pizza de mussarela. Feita do mesmo, igualzinho. Um chegou em casa, teve uma diarreia violenta. Daí ligou para os outros. Você teve? Não, não tive. Não era uma contaminação nesse caso. Ele teve incompatibilidade de digestão com a mussarela. Para ele, naquele dia, estava muito gordurosa. Ele teve tipo de um distúrbio hepático. Olha. Ele não estava propenso a comer. Então, acontece muito isso, vamos dizer assim, quando você sai de São Paulo e vai para o Nordeste. Lá eles estão acostumados com aquela carga bacteriana, com aquele tipo de alimento. Você sai daqui para lá... Cada um está acostumado com as suas bactérias. Você vira do avesso. Né? Vou te contar um exemplo interessante. Eu estava na ilha de Comandatuba, trabalhando no hotel, e chegou o fretamento de terceira idade. Você não tem ideia. O que acontece com o pessoal de terceira idade, que são as pessoas mais idosas, né? Estão acostumados com aquela dieta, arrozinho, feijão, tudo certinho. Quando ele vai para um hotel, qual é o glamour de um hotel? Comer coisa diferente. Imagina, não tem ninguém perturbando, eles foram sozinhos, aquele bando de gente, né? Caíram matando na comida. Metade do fretamento no dia seguinte estava no hospital. Gente. E não era contaminação. Eles não suportaram a carga de tempero, a gordura. Um comeu 5 acarajés. Socorro. Ele ficou 3 dias no hospital. Aí foi reclamar que o acarajé estava contaminado. Não era isso.
Você, como nutricionista, especializada que você é, né, doutora Gisela, você sabe muito bem que o organismo responde. Com certeza. De Individualidade bioquímica. Então, isso que a gente está estudando. O que realmente é DSE, o que realmente é contaminação. Pode ocorrer, realmente, de uma contaminação estar em nível baixo, ou de ninguém sente, mas um sente. É aquela história que você já me comentou, cuidado com os menores e os maiores, vamos Sem dizer dúvida, assim. sem Sempre dúvida. As crianças e as pessoas de mais idade são as mais sensíveis, São mais né? sensíveis. Na faixa de mais ou menos 15 anos a 25, as pessoas têm uma resistência maior. Sim. Né? Agora, você começa na senilidade imunológica e na criança não tem a defesa ainda. Perfeito. Então, para aí são dietas especiais. Perfeito. Esse ponto é interessante. Enio, muito calor. O que a gente tem que tomar cuidado em relação ao alimento? Bom, quanto mais quente, numa média de 35 graus, é onde está o ápice do metabolismo bacteriano. Quer dizer, numa temperatura externa é. que está comum no verão. Nós estamos vivendo numa estufa, se você pensar bem. É verdade. Abaixo de 20 graus e acima de 50, a bactéria começa a parar. Filha, mas acima de 50 também você já está morrendo daqui a pouco, né? Nossa, sim, a bactéria ainda não. Você tem, no máximo, para chegar a 45 graus já é difícil. É estourando. Qual é a média que a gente tem visto? 41, 42 lá no norte e São Paulo em torno de 35, 33. Ou seja, uma estufa bacteriana. Perfeito. Então, um alimento deixado em cima do ambiente a 35 graus e o mesmo deixado a 20, as sobrevidas são diferentes. Perfeito. Não demora 2 horas para aquele que está a 35 graus ter uma carga bacteriana maior. E o outro a 20 graus vai demorar 8 horas. Então, quais são as precauções, vamos dizer assim? Comer logo. Se você vai numa comida a quilo, eu não comeria, comeria no máximo nas próximas 2 horas. A momento que você colocou na distribuição, eu teria 2 horas para consumir, na temperatura ambiente. Eu sempre falo pro Rock, seja o primeiro, abra o restaurante, abriu a porta, seja o primeiro da fila, né? Porque às vezes ele tem que estar almoçando no hospital alguma coisa, essa é a técnica dele. É aquela história, coma antes das bactérias. Exato. Né? Então esse é o primeiro princípio. Se você estipular, se você avaliar por que nós temos tanto surto, primeiro plano é a temperatura ambiente e a exposição do alimento. Quanto mais tempo, pior. Uma outra coisa que é agravante do calor é o alimento na geladeira. Por quê? Porque a temperatura ambiente dificulta o motor da geladeira. No frio, a geladeira funciona muito melhor, não sei se você percebe. E parece que ela está mais fria, né? Sim. Aí o que acontece? Você coloca o mesmo alimento na geladeira, no calor, ele vai demorar mais para refrigerar. Então a bactéria vai multiplicar mais. Então, mais um motivo no calor, para antes de pôr na geladeira, jogar no freezer. Perfeito. Deixar cair rápido a temperatura e depois jogar na geladeira. E não entupir a geladeira de não deixar espaço para nada, né? É aquela história. E não abrir a porta da geladeira toda hora. Comprar demais, produzir demais e guardar muita sobra. Isso. O dia que a gente acostumar a não fazer isso, nós vamos ter uma vida mais saudável. Com certeza, com certeza. Agora, o maior problema no calor mesmo, além de ser o consumo do alimento ficou muito tempo exposto, é a própria digestão da gente. Né? Entra o fator nutricional, o fator digestivo. O pessoal come demais, isso, né? Tem menos digestão e fica pior. Não, o problema é que comem os alimentos inadequados para aquele período do ano. Porque a tal história, eu sempre brigo o seguinte, fruta seca. Que, gente, eu acho que Deus fica tão triste no Brasil da gente comer fruta seca, porque se a gente come fruta seca, a gente come no inverno, na Europa e Estados Unidos, porque não tem fruta fresca. O que a gente vai comer fruta seca aqui? Falando nisso, Enio, contaminações em frutas secas, porque aquilo é açúcar puro, né? Fungos que a gente ouve falar demais, nas oleaginosas também castanhas. Você tem alguma referência disso? Tem sim, grosso modo é assim. Nas frutas secas, sementes, bactérias são muito difíceis. Porque mesmo que elas estejam presentes, elas não vão se multiplicar. O grande problema são fungos. Sim. Então, quanto mais tempo o alimento fica exposto, uma fruta seca dura bastante. Mas o fungo se multiplica mesmo nessa teor açucarado. Olha. E ele produz as micotoxinas. Então, dependendo do tempo que ficou armazenado, é muito arriscado esse não, tipo tem de gente que guarda a fruta seca de um ano para o outro, Enio. Frutas e grãos, né? Pessoas assim de mais idade, inclusive, vai lá, compra um montão. Não deve, de jeito nenhum. E daí nenhum. vai comendo todo dia um pouquinho. Ah, mas é garantido. Não é garantido. Não é.
Para bactérias eu concordo, mas para fungos Para não. fungo não. E fungo é complicado, hein, gente? Você compra no fim do ano as frutas de Natal, né? Castanhas, avelãs, nozes, essa coisa toda. Não sei se você percebe, de cada 10, uma tem gosto de podre. Verdade. Por quê? Porque é sobra de um ano, que vai misturando, e o fungo vai se multiplicando. Essa você pode ter a tal da micotoxina. Você pode ter um câncer de fígado, um problema neurológico, uma série de coisas que são das toxinas de Gente, fungos. senti um gosto estranho, cospe. Pelo Não amor de coma. Deus, não coma. Não coma. Uhum. Agora, isso é um problema de fornecimento, né? Problema de fornecedor. Pois é. Tem uma pergunta aqui da Patrícia Rola, ela tá perguntando o seguinte: e na praia, o que eu posso comer? Tudo que é fresco. Tudo que é fresco. Eu evitaria na praia ostras e produtos... é gostoso, mas eu evitaria os peixinhos fritos, camarões fritos e as ostras. Em primeiro lugar, ostra em hipótese alguma de praia. Quando que eu posso estar consumindo ostra com segurança? Em grandes hotéis, em ostras compradas de criadouros. Criadouros. Esqueça ostra capturada no mar. Nativa, né? Esquece. A maioria está contaminada com a tal de maré vermelha. São aquelas toxinas em que você tem 4 toxinas. A PSP, paralisante de molusco, amnésica, diarreica, tem 4. Gente, quer dizer que quando você come uma ostra estragada com essas 4, são 4 problemas. Doutora, nem precisa estar estragada. Elas estão normais. Elas estão contaminadas por causa dos copépodes, que a gente chama de maré vermelha, e elas filtram. Gente, você uma vez me passou uma informação absurda. Quantos litros de água que por hora, 5, 6 a 10 litros, né? Gente, uma ostra filtra ela capta essa tudo e segura. barbaridade de água por hora. Então, ela filtra e segura. Por isso que a água que ela está vivendo precisa estar bem controlada. Isso são os criadouros. Tá. Eu visitei lá em Santa Catarina, os criadores. São os bons criadores. Muito né? bom. Então, os grandes hotéis, ou a maioria, né? Compra desses, elas são transportadas vivas e é consumida na hora. Na hora. Esse não tem problema. Praia, esqueça ostra. Tá, então nada de ostra na praia e camarãozinho frito. Eu ficaria em dúvida. Por quê? Porque a gente não sabe a procedência. Sabe o que acontece? Do óleo, por exemplo? Não. A pessoa compra o camarão e vai pré-preparar. Ele deixa numa geladeira 1 ou 2 dias. Aí é produzida toxinas. E quando você come, dá alergia. Então, eu tenho visto muita alergia por peixes em praia, por camarão, por causa do pré-preparo. É porque, na verdade, existe a proteína é feita de aminoácidos, né? E tem que é a histidina, que quando ela se deteriora, vira histamina. Aí, então, o grande problema da pessoa, uma vez comer e dizer, sou alérgica, não quer dizer que ela é alérgica. Ela produto. Ela se tornou naquele dia por uma inadequada... Alergia do camarão. Alergia do camarão. Se você fizer uma estatística, a maior parte das pessoas não são alérgicas ao camarão. Existe, alergia ao camarão, tecido. Elas são alérgicas a um produto que a bactéria produziu, são chamadas bactérias psicrotróficas, que multiplicam em geladeira. Pega histidina, transforma em histamina, se é alérgica àquilo. Ixi, fica tudo esquisito, toda vermelha, né? Mas então, isso pode acontecer também com as pescadinhas, com qualquer coisa de... Bastou armazenar na geladeira por 3 dias, a chance de ter essas aminas vasopressoras alergênicas é muito grande. E fritar não? Não. A fritura não tira a toxina dessas bactérias, nem de fungo, nada. Então, não adianta. E fora isso, o óleo, vou comer pastelzinho na feira que estão vendendo. Na feira não, desculpa, na praia. Estamos lá respondendo a pergunta da Patrícia. Se esse óleo for muito utilizado, ele já pode ter acroleína. Né? Tem aqueles 2 tipos, tem a acroleína. Tem a acroleína, que é o prejuízo no óleo, mas quando você frita, que nem aquela batata frita, você o douradinho, aquele douradinho chama-se acrilamida, que é pior ainda, cancerígeno. Então não é que nunca mais eu vou comer uma batata frita, mas quando comer com muito brócolis, muita salada, que aí a gente faz um famoso equilíbrio. Aí né? entra o desafio. Como você sabe numa praia se aquele óleo já passou do prazo? Como você sabe se na praia aquele acarajé, aquele azeite de já passou do prazo? Isso é muito difícil para a gente fazer. Exato. Eu não comeria. Nós fizemos uma pauta uma vez e desafiamos os ouvintes na época do Mais Saúde, naquele outro horário, a perguntar para o feirante de quanto em quanto tempo ele trocava o óleo. Do pastel, Cada né? resposta que a gente recebeu, lembra, Enio? Mas lembra, foi bonito aquele programa foi do pastel de muito feira. bom, que aí nós tivemos inclusive ouvintes dizendo assim, sabe o que ele disse para mim? Que para eu ver quanto que custava trocar aquele óleo sempre. Conclusão, nunca mais comi pastel na feira, né? Foi uma das respostas. Daí perguntar para ele, sabe quanto custa a minha saúde? Exato. Para trocar de saúde? Exatamente. Mas olha, melhorou, viu? Melhorou, o pastel né? de feira. Eu tenho visto, porque óleo de fritura
só pode no máximo 6 horas de fritura. Seguida. Ou 1 hora por dia. 1 hora por dia, 6 dias. Agora, eu não sei aqueles óleos que ficam nessas taxas que o pessoal tá em... Não, e o pior é que fica aquele óleo velho e o pessoal juntando óleo novo. Isso é mais grave Isso ainda. é crime, né? Isso é não crime. pode. Isso é pior. E às vezes filtrar em filtro que tem bombril, você já viu? Ai, Jesus. É horrível, isso é horrível. O problema da fritura existe, mas é agravado por causa disso ainda. Então qual seria a ideia? Evitar a fritura nessas praias. E esses sanduíches naturais que o pessoal vende na praia? Também tem problema. Imagina que você come o pior que eu acho, sanduíche de salpicão. Primeiro, ele está numa temperatura inadequada. Segundo, o que é o salpicão? É uma maionese, que na maioria das vezes é feita em casa com ovo cru, que tem a salmonela. É feito com frango, que às vezes é cozido, mas depois é picado com a mão e tem os estafilococos. E às vezes eles colocam alguma coisa misturada de tempero. Fecha aquilo e dá para você comer aquela complexidade bacteriana toda. Ai, Jesus! Então eu tenho muito medo. Quer comer um sanduíche seguro? Come um sanduíche tipo seco. Você não gosta, né? Mas pão com provolone, por exemplo. Eu não gosto. Ele sabe que eu não gosto. Pão com frios fermentados, tipo presunto e salame. Gente, isso Sanduíche é sobre o frito. ponto de vista de segurança alimentar, hein? Nutricional Muito é outra claro. coisa. Nutricional é outra coisa. Seria interessante, sabe o quê? O que estão servindo na praia e o que é seguro? É verdade. Porque cada um serve uma coisa diferente, né? Então, gente, que tal vocês passarem pra gente um e-mail ou mandar ou ligar aqui pra gente? Qual é o telefone? Vamos anotar? 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Então, como nós temos esse Brasil imenso, conta pra gente o que é que você encontra. Mas, por exemplo, uma água de coco, naquele legal. coco verde divino, né? Mas toma cuidado com o canudo e onde o coco está imerso. Por que o canudo? Porque o canudo muitas vezes está no chão, eles pegam e põem de novo naquele lugar. Canudo só tiver embalado. A gente toma cuidado, porque agora que eu tô lembrando que a gente tem ido pedalar e a gente para no parque, e é verdade, o canudo não tá embalado. 2 problemas que eu vi acontecer. Primeiro, o coco fica num isopor nojento, muitas vezes, com gelo. Aquele gelo vai derretendo e a água do gelo às vezes é água contaminada. Ele contamina o coco. A hora que você corta, entra dentro do coco. Primeiro lugar. O ideal é estar numa geladeira no quiosque. Segundo, eu já vi assim, você acaba de tomar um coco, alguma coisa, fica tudo em cima dos quiosquezinhos lá. Aquele canudo cai e tal. Eu vi a molecada pegando esses canudos, batendo e colocando de novo naquele suporte que você tira. Cheio de areia, cheio de... Às vezes você tem parasitos, né, que vem de fezes de animais. Não pode, tem que ser embalado. E outra coisa, você consumiu a massa. Sim, joga fora. Joga fora, porque assim você evita que ele use o seu para outra coisa, né? Ideal. Então, 2 perigos do água de coco. Não a água em si, hein? Sim. É onde está o coco e o canudo. Perfeito. O resto, a água de coco é fantástica, né? Agora, nada melhor do que levar o seu próprio sanduíche pra praia, feito em casa, numa geladeira. Aí a gente tem que ter uma geladeira térmica, aqueles bonitinhos, né, para piquenique, que a gente coloca gelo reciclável, dentro. Aquele gelo próprio, né? É, aquele gelo próprio. Aí, quanto tempo eu posso manter? Porque ela também não vai para uma temperatura tão baixa, Olha né? só, se o sanduíche for bem feito e você mantém pelo menos 8 horas. Ah, então dá para passar o dia todo na praia tranquilamente. Eu tive uma experiência positiva com isso. Tá. Faz um sanduíche de ovo. Essa é boa. Ovo cozido. Agora, Enio, e essas raspadinhas que o pessoal oferece na praia? Também tem que tomar cuidado da água que foi feita. É o gelo também, né? Porque a raspadinha também vai gelo. Né? Eu me lembro, a raspadinha é aquele negócio, parece um doce. Na verdade, é como se você pusesse água com groselha, uma coisa assim, e congelasse, depois você raspa, e é como se fosse, a gente chama raspadinha. A raspadinha em si, ela não se contamina fácil na hora de fazer. Precisa ver como foi feita antes. Se ela ficou congelada por pelo menos um dia, o risco é bem menor. Tá. O congelamento diminui um pouco as bactérias. Mas tem que saber a procedência da água, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Você pode ter problema químico, pode ter problema microbiológico. E você pode ter nessa água também, como é praia, víbrio cólera, né? É complicado. E se comprar água, abrir, ver que o lacre tá água realmente original. Se ouve... Porque as pessoas enchem com água de torneira e vendem, né? Ai, gente, não é fácil, né? Você vê muita coisa disso. Numa né? praia, nós que somos consumidores, é muito difícil saber o que está acontecendo. Melhor, uma das coisas que não tem problema é você comprar um picolé embalado de boa marca, principalmente aquele feito com água, né? Que é tudo de bom. Daí você cai naquele que estava comendo picolé e acabou mastigando a perninha da rã, né? Sério? Picolé industrializado. De novo aconteceu.
Quando? Um foi na Bahia, outro foi agora no interior. Não brinca. Um picolé bonito, todo embralhado. Aí ele começou, daí tinha a perninha da rã. Como que foi isso? Vem da água, que a pessoa não olha, e vai pra massa do sorvete. Mas mas não de grande marca, né? Ele? Não é de grande marca, mas é industrial. Gente de Deus. Não, ele tem cada história que vocês não sabem. Uma vez, o Enio chegou numa... Eu era estudante ainda. Eu lembro de você daquela palestra. Que você chegou e falou assim eu estava numa palestra só com nutricionistas, estudantes, e o professor Enio, assim, que as palestras dele são maravilhosas. E ele perguntou assim: meninas, vamos supor que eu esteja fritando uma coxinha e descobri que no meio daquele óleo tinha um rato morto. O que vocês fazem com essa coxinha? Pode comer essa coxinha ou não? Dá a resposta. É a história. É uma história. Daí você pensa nos 3 perigos: biológico, químico e físico. Olha, o rato foi frito junto com as coxinhas. Logo, as bactérias morreram também. Não foi perigo biológico. Perigo físico: não soltou o pedaço do rato, que você ia se machucar com o osso. Então, por esses 2 aspectos, poderia comer a coxinha. Ai, que horror. O problema é que o rato morreu por causa de isca tóxica. Essa isca é solúvel. A hora que você frita, ela se solubiliza no óleo. E o óleo é absorvido na coxinha. Então você vai ter um perigo químico. Você pode ter um problema seríssimo de saúde por causa do óleo que ficou intoxicado ou que foi absorvido. Uma coxinha média absorve 1 ml de óleo. Tudo isso? Mais ou menos. Uma coxinha grande, 1 ml. Olha. 1 ml é nada. Pensando bem, realmente, não é nada, mas que perigo, né? Então, o que acontece? O problema é químico. Você ia ter um problema sério neurológico. Então, gente, essa foi uma brincadeira que o professor Enio colocou e eu quis acabar o programa com essa colocação, justamente para a gente brincar um pouquinho, mas ver que, às vezes, o perigo não é tão assim... o rato, na verdade, o que você vê. Como é o que a gente vê. É o que está por trás, né? Claro. É aquilo que você não vê que é o pior. Uhum. Bom, nós estamos ouvindo a música, que significa que o nosso programa terminou. Tá todo mundo triste aqui no estúdio. Tem até coral para dizer que tá triste. Enio, vamos ver se então, que estamos começando novamente aqui juntos, se esse ano a gente manda ver aí bastante programa juntos, tá? Tem muita coisa microbiológica aí de higiene pra gente comentar, ainda é importante. Nossa, e nós vamos fazer por tema. E você, eu convido a participar. Manda seu e-mail, manda sua pergunta, para que nós possamos então estar aqui colocando para o professor Enio, que tem essas respostas tão bacanas, tão gostosas e tão viáveis de se colocar em prática no dia a dia. Enio, muito obrigada. Eu que agradeço estar no seu programa. Obrigado aos ouvintes, uma boa tarde. Boa tarde. Tudo de bom para todos nós. Amém. E eu espero vocês no próximo Mais Saúde. O motivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir.